E aí, tudo bem? Prazer, meu nome é Leandro de Araújo, sou de Brasília, DF. Vou falar um pouco aqui sobre a aba Análise da CBHPM. Então, pessoal, o arquivo foi criado com o intuito de otimizar suas análises. São aproximadamente quase 100 horas de trabalho nessa planilha aqui, tá? Onde possui várias fórmulas ocultas e principalmente se baseando nas regras de negócio. Vou tentar falar as principais funcionalidades da planilha, claro, trazendo casos reais que envolvam possíveis negociações realizadas por prestador de serviços, ou um colaborador de um plano de saúde, faturistas, analistas comerciais, auditores, entre outros também. A ferramenta ela irá proporcionar análises detalhadas nas valorações para cobrança de honorários médicos, tá bom? Aplicação de repasse médico, seja para um cirurgião, para um auxiliar, para um anestesista, beleza? Vamos lá falar um pouco dessa incrível ferramenta aqui. A ferramenta ela foi criada a partir das tabelas disponíveis da terceira edição da CBHPM, tá? Até o momento da gravação desse vídeo, com a CBHPM 2022, beleza? Com a possibilidade de análises vinculadas a várias tabelas também de valoração dos seus portes, beleza? Logo mais vou explicar um pouco melhor. A aba, Análise PHPM, é a principal aba dessa planilha. A ferramenta ela permite realizar cálculos, tá, dos valores dos procedimentos conforme os filtros das versões das tabelas que você seleciona, tá? Vinculadas aos postes, a UCO também, a UCO desejada, bem como realizar simulações com os percentuais de acréscimos, tá bom? De acréscimos ou decréscimos, que é aqueles deflatores e inflatores. Beleza? Importante ressaltar aqui que é possível realizar todas as simulações entre capítulos, grupos, subgrupos de formas separadas também, que já vou explicar um pouco melhor, o que permite ao usuário simular valores nos grupos de maior frequência do seu negócio. Beleza? Além de diversas simulações, também é possível comparar duas tabelas distintas, eu vou explicar também sobre esses botãozinhos aqui, confrontar a evolução dos valores individuais gerais dos procedimentos e retornar, caso possível, caso você tenha as frequências dos eventos a partir dos parâmetros definidos pelo usuário. Claramente, é a visão dos procedimentos de fato, se teve aumento ou não no período. Beleza? Uma pequena atenção nesse filtro aqui, ó. Tá? Nesse filtro com o poste da 2022. Onde a partir dessa versão existe tipos de faixas que podem ser condicionadas aos cálculos, beleza? Conforme a sua seleção. Os demais portes seguem as suas regras normais. Aonde que está a tabela dos portes, caso eu queira visualizar? Na aba portes, na aba porte aqui, ó, você consegue ter um panorama de todos os portes. Tá? O que eu falei sobre o porte da 2022, que coloquei até um linkzinho aqui, tá bom? Então, ele está de forma detalhada. É o link vinculado ao atalho, caso você queira copiar e colar e verificar o porquê dessas faixas, o porquê da disponibilidade dela também. Então, voltando lá para a análise da CBHPM 22, tem essa questão dos portes. Então, o porte da 2022 ela é vinculado a faixas. Caso você queira estudar, eu oriento a você fazer uma busca sobre essa faixa original, faixa 1, faixa 2 e faixa 3. Se você não quiser utilizar a questão da 2022, do porte da 2022, você pode deixar sempre aqui, ó, nesse cursorzinho com essa tabelinha, tá? E utilizar as demais tabelas. Beleza? No balão, tem um informativo aqui, ó. Um balão tem informativo, segue algumas instruções de utilização, onde existe nessa aba 12 possibilidades distintas, tá? 12 possibilidades distintas de negociação com seus parâmetros de análise. Beleza? Lembrando que para efeito de cálculo, sempre vai ser considerado da esquerda para a direita. Você pode ver que tem uma cor mais escura, sempre aqui esse número 1, essa primeira coluna vai ser a nossa coluna de referência
para os nossos cálculos, beleza? Então, toda vez que precisar fazer um cálculo único, com os percentuais e valoração, basta sempre deixar aqui, ó, geral, geral, beleza? Que é a condição desse arquivo. Se você excluir esse geral e geral, ele vai zerar tudo. Então, a orientação é sempre a questão do geral, geral, beleza? Ah, Leandro, como que eu faço para deixar essas opções ou para fazer uma seleção de outro? Aqui, caso você esqueça de voltar ao arquivo para fazer os seus cálculos, você pode clicar em limpar, que ele vai estar condicionado, beleza? Ele vai estar condicionado aos seus filtros. Bom, igual eu disse aqui, ó, não se preocupar, tá, em deixar marcado, ou, sei lá, por acaso você esquecer, a questão dos capítulos, do subgrupo, que já vou explicar também como que funciona, tá? Então, toda vez que você clicar em limpar, ele vai condicionar e voltar à regra atual dos cálculos. Quando considerado geral, geral, é realizado os cálculos com todos os arquivos disponíveis, tá? Então, com todos os arquivos disponíveis relacionados às versões da CBHPM, no qual você, após aqui inserir análise 1 e inserir a análise 2, que eu vou explicar, ela vai condicionar os percentuais específicos, basta você condicionar vinculado aos filtros que você deseja. Beleza? Então, neste menu aqui, constam disponíveis todos os botões para comparativo. Beleza? Vou explicar aqui um pouco melhor. Como que funciona essa regrinha aqui? Então, o balão ele está nos status da primeira coluna até a 12ª coluna. Igual eu falei, você aqui tem a possibilidade de sempre utilizar essa coluna M como parâmetro. Já vou explicar. Não se preocupa que esse arquivo ele é todo bloqueado. Ele vai estar disponível para seleção apenas aqui. E aqui, esses campos de baixo vai estar disponível para você incluir seus percentuais dos portes de UCO, a valoração de filme, e do porte anestésico também. Beleza? Voltando um pouco aqui para o menu, o que seria análise 1 e análise 2? Essa aba análise CBHPM, ela está vinculada a códigos de programação que, conforme a sua seleção da sua tabela, ela vincula toda aquela regra que você aplicou e automaticamente, quando você clicar nesse botãozinho aqui de inserir a análise 1, ele vai jogar todos os comparativos para essa base de análise. Beleza? Então, já vou explicar também. Quando tiver o cursorzinho aqui em vermelho, esse cursor está sinalizando que não existe informações inclusas lá na base de análise. Já vocês vão perceber. Ó. Quando tiver vermelhinho, é porque não tem informações. Ao todo, juntando todas as versões da CBHPM, foi consolidado e gerou 5.334 códigos. Então, existe 5.334 códigos da CBHPM. Ah, mas estão todos ativos? Não estão todos ativos. Já vou explicar isso também. Beleza? Aqui, então, tem a possibilidade de você selecionar todas as suas tabelas, tá? Da terceira edição até a CBHPM 22. A questão do porte, tá? Do porte próprio, que eu vou explicar o que é um porte próprio, até a CBHPM 2022 e a UCO. Toda vez que você fizer a seleção de uma tabela, ela vai estar vinculada à UCO. O que seria esse porte próprio? Você pode criar, a partir lá da aba portes, tá? Na coluna Z aqui, ó. Essa coluna Z, ela é a única coluna que está disponível para você fazer edição nessa planilha, tá? As demais estão bloqueadas. Então aqui você consegue criar o seu porte próprio de um A, um B, um C e assim por diante, tá? Então aqui existe os portes já publicados, que é do porte da 2004 até o porte da 2022 com as suas faixas e o seu porte próprio, mas aqui fica a seu critério, você criar ou não esse porte próprio. Em outro vídeo eu vou explicar um pouco melhor sobre a aba aqui portes. Voltando à análise da CBHPM, então aqui ela é vinculada à sua UCO, beleza? E como que funciona? Aqui, essa coluna vai estar todos os procedimentos, tá? Todos os procedimentos
disponibilizado em todas as versões da CBHPM, e conforme o filtro da tabela, ele vai condicionando o nome daquela versão. Então, conforme o tempo, um exemplo aqui, ó, a 2012, o código 10.10.12, ela tinha um nome em consultório, o nome do procedimento em consultório no horário normal ou pré-estabelecido. Já aqui, ó, na 2020, o nome já alterou. Consulta em consultório no horário normal ou pré-estabelecido, tá? Então, assim, muda pouca coisa, beleza? Mas, assim, a nomenclatura. Então, todos esses procedimentos estão vinculados às suas tabelas, tá? Então, aqui tem o capítulo desse código. Então, aqui tá os 4 capítulos, beleza? Lembrando que esse arquivo é voltado apenas para a parte de honorários médicos. Tem todos os grupos vinculados aos códigos, caso você queira filtrar também. Tem a questão do subgrupo, beleza? Caso você também queira. E todos esses códigos, eles estão vinculados automaticamente. Por que está em cinza? Eu estou dizendo se esse código está na tabela TOOLS ou não. Onde que fica essa tabela TOOLS? Que é um outro vídeo também eu vou gravar. Ó. Então, tem todos os códigos da tabela 22 disponibilizados até a gravação desse vídeo de março de 2024. Então, são códigos que não têm valoração, mas automaticamente aqui eu estou especificando para o usuário. Esse código está na TOOLS ou não? Logo em seguida também a questão da coluna do rol, que existe uma aba exclusiva também para o rol, que depois eu vou explicar. São todos os códigos disponibilizados no rol, se há cobertura ou não, tá? Então aqui tem a questão de DUT, do capítulo, tá? Depois, assim, com mais tempo, você pode avaliar essa aba também. Voltando lá à análise da CBHPM, ele faz um vínculo automático, igual esse aqui, o 10.10.10.20. Ele é em domicílio na CBHPM 2010. Ele está na TOOLS, mas não está no rol. E o que seria esse status CBHPM? Esse status CBHPM, eu informo na última versão disponibilizada dessa CBHPM 2022, se esse código está ativo ou não, tá? Então aqui eu consigo especificar se esse código está ativo ou não na tabela CBHPM que você está selecionando. Um exemplo, a 2022 eu estou selecionando, o código já teve alteração, mas se eu selecionar aqui, um exemplo, a 2010, esse código ele já fica desativado. Por quê? Mais para frente existe essa coluna aqui, a coluna V e W. Por que que eu não tirei? Caso você, usuário, queira, você pode deixar com as colunas marcadas ou não. Basta você clicar aqui em exibir, ó. Mas para gravar esse vídeo, eu deixei marcada a questão dos títulos, mas se você quiser, você consegue tirar também a questão dos títulos. Voltando aqui, então eu estou dizendo que eu estou selecionando a tabela 2010 e esse código não existia na tabela 2010. Ah, Leandro, por que que ele está valorando? Uma regra que eu criei nesse arquivo, automaticamente, quando eu seleciono uma tabela e ele não localiza o valor dessa tabela específica, ele vai buscar a tabela subsequente. Então, não tem na 2010, ele vai na 2012. Não tem na 2012, ele vai na 2014. Então, o valor que eu estou selecionando desse código, ele está valorado na CBHPM 2014, que é a edição inicial desse código. Então aqui, ó, eu falo qual é a edição inicial desse código e a edição final desse código também, tá? Igual esse código aqui, ó, o 10.10.50.18. Ele surgiu na terceira edição e automaticamente ele terminou na terceira edição. Então, ele não buscou a tabela subsequente, mas esse aqui é o valor da terceira edição, tá? Porque não existe a subsequente para ele. Beleza? E o que seria esse status de faixa? Por que está geral, geral? Ele está geral porque ele está condicionado aqui à regra que eu vou aplicar do geral, geral. Beleza? Então, essa regra vai ser aplicada aqui do geral, geral e vai estar condicionada a ela. Tranquilo? Então, ele está condicionado a geral, geral. Quando eu faço a alteração aqui, ó, por acaso eu coloco capítulo e coloco aqui 1, ele já vai estar vinculado aqui, ó. 1. Então, todos estão vinculados. Todo mundo que está no capítulo 1 está vinculado a ele. Então, eu já vou explicar como é que funciona essa regra também.
E aqui ele já vai para o geral, porque já não é o filtro que eu estou permitindo. Beleza? Aí como que funciona essa tabela aqui de cima? Aqui, faixa inicial e faixa final é tudo que você vem selecionando relacionado ao status de análise. Eu vou voltar aqui para o geral. Se você deixar geral, ele vai fazer um cálculo de todos os códigos da CBHPM. Mas digamos que eu queira apenas o capítulo 1, fazer uma negociação. Ele vai buscar a faixa inicial do capítulo 1 e a faixa final dele também, tá? E os demais eu queira deixar minha negociação com geral. Então ele também consegue fazer esse vínculo, tá? Então eu consigo colocar os meus percentuais, mas isso eu vou explicar já. Eu vou fazer primeiro uma negociação aqui relacionada apenas ao geral. Beleza? Então vocês perceberam aqui que eu cliquei em par, ele já condicionou. Nesses balãozinhos eu falo aqui, é mais informativos, falando aqui, aplicando os percentuais de deflatores, o que é um exemplo de um deflator, menos 10 e um inflator de 10%. E também serve para UCO. Filme é a questão de valoração e poste anestésico também. Isso é igual eu falei, o balãozinho aqui é mais só demonstrativo, da M4 até a X4, que são 12 negociações distintas para a questão da análise. O grupo também, tá? Aqui nas faixas são bloqueadas, você não tem essa edição, e aqui você também consegue aplicar. Beleza? Lembrando que todas essas informações aqui, elas são condicionadas à análise. Então, toda vez que eu filtrar uma tabela específica, eu vou condicionar aquela análise. Beleza? Como que funciona agora para me fazer uma análise de uma CBHPM comparando com, pode ser a mesma, com percentuais diferentes. Digamos que aqui, ó, eu tenho uma negociação com a CBHPM 2010 com a Porsche 2010. E para todos os códigos, eu estou com essa negociação. Aqui, ó, com o percentual relacionado a ela a 3%, tá? Coloquei aqui, ó, 3% para ela. A UCO, 6%, tá? Só estou colocando aqui valores fictícios. E o filme, 22. Beleza? Coloquei 22 aqui. E para Porsche anestésica eu não tenho nada. E eu vou fazer uma mesma negociação só com percentuais diferentes. É possível? É possível. Como que funciona isso? Aqui está a tarja vermelhinha e a tarja vermelhinha, tá? Então, estou dizendo que na aba de análise não existe. Já vou explicar um pouco melhor sobre essa aba de análise. Não existe aqui regras que estão sendo aplicadas. Como que funciona? Basta você clicar aqui, ó, inserir análise 1. O que eu estou falando com essa inserir análise 1? Toda vez que eu fizer a seleção de cálculos pré-definidos que da minha negociação e eu queira analisar, por exemplo, uma tabela com a outra, mas nesse caso aqui eu vou fazer com a mesma tabela, só com percentuais diferentes, basta você clicar aqui, ó, tá? Então, quando você clica, ele fica processando, ele está fazendo vários cálculos, dependendo do processamento da sua máquina, pode demorar um pouquinho, porque esse aqui é um vínculo que ele está pegando todas as informações que estão sendo realizados os cálculos e jogando para a base análise, beleza? Então aqui já chegou um informativo, análise 1 adicionada com sucesso. Cliquei aqui em OK e quando eu identifico, ó, CBHPM 2010 com Porsche 2010, ele pegou todas aquelas informações até a coluna do status da análise, tá? E jogou para cá com o Porsche da análise 1, a UCO da análise 1, o filme da análise 1 e o total da análise 1. Por que existe colunas em branco? É porque eu não fiz o comparativo ainda da minha outra tabela. E já ficou verdinho, ó. Já ficou que é uma tabela que está ativa. Aqui nessa aba, eu vou agora incluir o percentual da minha segunda análise. Tá? Eu vou continuar com a CBHPM 2010 com Porsche 2010. E automaticamente, nessa negociação de 3%, eu vou jogar ela para 1,5, 1,50. A metade, a UCO eu vou jogar para 3. O filme eu vou jogar para 24, teve um aumento no filme, isso aí vai variar da negociação, e o Porsche anestésico eu não vou incluir nada. Ah, teve alterações? Teve alterações. A olho nu aqui você não consegue visualizar porque você não gravou o que estava no anterior, mas caso você queira, você pode voltar aqui os percentuais. Beleza, eu apliquei os meus percentuais, tá?
que eu falo aqui, que são os inflatores, tá? No caso, eu diminuí o meu inflator nessa negociação da CBHPM 2010 com o poste da 2010. E agora eu vou inserir na minha análise. Beleza? Então, eu estou inserindo nessa análise aí, a análise 2, eu só tive alterações de 3.0 de portes, foi para 1.5, e da UCO também tive essa diminuição e aumentei o filme da minha análise aqui, para fazer esse comparativo. Então, eu estou fazendo um comparativo de todos os códigos da CBHPM conforme os meus parâmetros. Aqui ele gerou um pop-upzinho, a análise 2 foi adicionada com sucesso. E aqui ele está informando que, na minha referência de análise 1, eu estou fazendo essa negociação da CBHPM 2010 com o poste 2010, com a própria CBHPM 2010 com o poste da 2010. Tá? Só mudei as minhas referências. Então, se você já perceber aqui na primeira linha, com aquele percentual de 3.0, 3,0 e foi para 1.5, já tive uma diminuição de 1.46. Beleza? Então aqui ele mostra automaticamente qual foi o impacto nos percentuais relacionados aos portes, a UCO e filme. Beleza? Então aqui automaticamente tudo. Lembrando, essa média aqui é uma média geral de tudo? É uma média conforme o filtro aplicado. Como não tem filtro aplicado, ele está pegando de tudo. Leandro, é possível eu fazer uma análise somente daqueles códigos da média dos que tem cobertura na TUS? Posso. Eu venho aqui e filtro TUS. Então, ele automaticamente vai pegar essa média, não mudou muito. Na verdade, mudou quase nada, né? De 1.46, mas eu só estou fazendo uma média aqui, dos que tem cobertura com a TUS. Aí eu volto. Aí eu voltei, teve uma alteração só na média total. Tava 1.66, agora foi para 1.65 sem filtro nenhum. Eu só quero aqueles códigos que estão ativos nessa edição da 2010. Pode ser? Pode ser também, Eu venho aqui, e faço um filtro. Também não teve alteração no poste, teve alteração na média total, de 1.61. Beleza? Então, você também pode ter essa média dos portes vinculadas aos seus filtros. Então, qualquer filtro que você fizer, automaticamente vai alterar. Eu quero fazer uma negociação somente do capítulo 1. Beleza? Venho aqui, filtro, o capítulo 1, e ele vai me gerar a média de 1.46, tanto nos portes quanto na final de 1.46, só do capítulo. Eu quero fazer uma análise somente do subgrupo 1.01.01. Também consigo fazer isso. Então, ele gerou uma média somente deles. Beleza? Então, vou tirar aqui o filtro. E aqui é um comparativo. Então, depois vocês podem fazer essas análises de vocês aí. Você, usuário, caso você esteja assistindo esse vídeo também com a sua equipe. Somente com os filtros. Então, toda vez que você filtra algo, ele já gera uma média. Se a média aqui, o impacto não teve nada de alteração. Fique tranquilo que essa fórmula que ela foi criada somente para buscar a média daquilo que teve alteração. Se foi 0,0000, ele não vai calcular isso. Tá? Ele só vai fazer esse cálculo mediante se teve aumento ou diminuição. Beleza? Aqui tem a média da UCO, a média do filme e a média total. E aqui nessa coluna você consegue identificar aqueles que tiveram aumento, aqueles que tiveram redução e aqueles que não teve sem referência, tá? Então possivelmente não teve alteração nenhuma. Aqui você consegue fazer essa análise, tá? Então você consegue fazer a análise de todos. Eu quero filtrar somente aqueles que teve aumento, mesmo diminuindo o meu percentual. Mesmo diminuindo o meu percentual, aqui eu consigo fazer um impacto final, não do porte, a questão da UCO, e teve alteração no filme. Por que teve aumento? Aqui, se vocês perceberem, naqueles percentuais eu tive uma diminuição do porte, eu tive uma diminuição da UCO, mas eu mudei. De 22 eu coloquei para 24, por isso que teve o aumento aqui do filme, por isso que ele mostrou que no meu procedimento com a média do poste, da UCO, do filme, eu tive um aumento de 0,26, de 49,21 foi para 49,34. Beleza? Aí aqui você consegue identificar. Mais para frente, vou tirar aqui, voltar. Mais para frente, você consegue incluir a frequência.
O que é a frequência? Em vários relatórios, sei lá, você tem um sistema específico. Você consegue extrair e calcular a quantidade de eventos que foram apresentados, foram, sei lá, glosados, foram pagos. Então, o que seria isso? Digamos que eu digito aqui 20, ele vai calcular o impacto. Então, eu tive a utilização de 20 frequências relacionadas ao código de consulta. Então, automaticamente, ele pega toda aquela análise que eu fiz de impacto, de R$ 1.236, ele gerou um impacto que teve uma redução, que eu tinha aplicado 3.0 e depois eu apliquei 1.50, 1.5, ele teve redução de R$ 18. Tá? Então, aqui você consegue vincular o impacto. Tá? Aqui eu estou colocando de forma manual, tá? Estou digitando. Ah, Leandro, mas aqui são mais de 5.000 códigos, eu consigo digitar todos? Bom, se você tiver um tempo, sim. Se não, você também consegue fazer a sua frequência através de fórmulas, né? Em 2024, dependendo do seu Office, que é a mais conhecida de todos, né, que é a PROC-V, você pode usar um PROC-H também, ou pode usar outro conceito para fazer a busca de uma tabela de frequência. Eu coloquei aqui uma aba de testes, tá? Eu inventei aqui, ó, peguei todos esses códigos e coloquei a frequência desses códigos, mas quando você for realizar a compra desse arquivo, essa aba teste não vai ter, só foi para gravar esse vídeo. Então, eu coloquei aqui para fazer o PROC-V, e vocês identificarem na prática como que funciona ela. Eu venho aqui, ó, com a função PROC-V, que é a mais conhecida de todos. Vou buscar o meu valor de referência, tá bom? Que é o meu valor procurado do evento. Automaticamente, está me pedindo aqui a matriz tabela. Vou lá na minha matriz tabela. Eu tenho um costume de selecionar a coluna inicial e a coluna no qual eu desejo, todinha. Tá? Eu não faço a seleção assim, ó, do G10 ao H36. Eu faço a seleção da coluna, porque independente de onde que esteja o meu evento, eu vou fazer a busca. E automaticamente eu quero retornar toda essa frequência. Então, inicia aqui na coluna 1, que é a G, e vai até a coluna H, que é a 2. Então, ponto e vírgula, e informo que minhas informações estão na coluna 2 da minha tabela matriz. Beleza? Coloco aqui as informações 2 e 0, que sempre são informações exatas. Fechei o meu PROC-V, automaticamente ele retornou. Então, eu estou dizendo que eu extraí informações do meu sistema e fiz um PROC-V, eu tive uma frequência de 98 utilizações com esse código de consulta. Qual foi o resultado de impacto? Poxa, na minha primeira negociação, esse código eu tive um panorama, uma parte de um simulador de impacto de R$ 6.056. E com a minha redução no valor do porte, que foi para 1.5, na verdade o percentual, ele teve uma diminuição para o valor total aqui de R$ 5.968. Então estou reduzindo com essa minha negociação R$ 88 e ficando 20 centavos. Beleza? Eu posso arrastar? Posso. Ó. Quando eu arrasto, justamente ele pega todos os códigos que eu tive retorno e automaticamente também ele gera o ND, porque justamente na fórmula eu deixei. Mas caso você queira corrigir essa fórmula, lá no seu PROC-V, você pode vir aqui, ó, antes da fórmula, colocar se erro, fazer a leitura do valor todinho do seu PROC-V e lá no final tudo que você identificar erro, você vai substituir por alguma coisa, ou por uma palavra, caso você queira uma palavra, você vai ter que colocar essa palavra entre aspas, ou automaticamente eu quero substituir tudo por 0. Então, tudo que eu não identificar na minha frequência, eu vou substituir por 0. Aí ele já mudou, já teve uma redução. Aí aqui o meu impacto está sendo de um somatório desses 60.000, tá? Que eu estou filtrando aqui, com outros códigos que estão lá abaixo. Então, lá daquele percentual que eu apliquei da análise 1 para a análise 2, eu estou tendo uma redução de R$ 1.212 com o meu impacto financeiro, conforme o quê? Esses eventos que eu baixei do meu sistema. Aí o seu sistema pode variar. Você só precisa criar, tá? Você criar esse parâmetro. Ah, eu posso filtrar de um outro arquivo? Pode, eu só coloquei aqui nessa aba teste, mas você pode deixar 2 arquivos abertos e fazer normalmente o seu PROC-V. Beleza? Voltando lá na base de análise. Aí tem um detalhe, antes de ir para essas colunas aqui, eu vou voltar
na marcação. Existe uma marcação aqui que é essencial para você fazer uma análise somente daquilo que o prestador ou usuário, plano de saúde, faturista, identificou, ou médico, identificou que teve frequência. Ah, eu quero fazer a minha negociação me baseando somente no que teve frequência. Consigo? Consigo também. Por quê? Tá vendo esse código aqui, ó, o 10105069? Ele não teve frequência nenhuma, mas ele está se baseando na média do porte. Eu posso considerar somente aquela média daqueles eventos que tiveram frequência? Pode, basta clicar aqui, ó. Quando você clicar, ele vai fazer um cálculo somente do que teve aplicação de frequência. Tá sem referência por quê? Aqui ele zerou toda a linha e automaticamente é o zero, que aqui não teve valor nenhum, e ele já mudou a minha média final do meu procedimento. Por quê? Aquilo que eu falei. Essa fórmula, ela não vai pegar a média relacionada ao zero, tá? Ela só vai pegar a média aqui, ó, relacionada ao que teve frequência aplicada. Beleza? Se eu quiser fazer essa análise, eu quero fazer um filtro, desconsiderar todo mundo que é zero. Pode, ó. Estou filtrando aqui, ó. Então já mostrou outros códigos, ó. Aqueles códigos que vocês não estavam vendo aqui na tela inicial, mas está vendo agora de uma forma total. Então aqui eu estou mostrando todos os códigos. Beleza? Estou mostrando aqui, ó, todos os códigos que teve a frequência aplicada. Tá? Então essa frequência aqui ela foi aplicada e está selecionada somente ela. Então aqui tem uma média com a frequência dos eventos de 1,55 e o meu impacto financeiro de 1.212. Beleza? Vou tirar o filtro aqui da frequência. Tá? Vou tirar o filtro aqui da frequência. Vou desmarcar, vou deixar aqui pegando de uma forma geral, para o meu variou aqui para 1,65, ele pegou tudo. E vou explicar agora sobre essas colunas. O que seriam essas colunas? Se tiver valor de porte na análise 1 e foi alterado para valor de porte na análise 2, você consegue identificar. O que é isso? Manteve. Aqui eu estou dizendo se teve alteração ou não do porte de uma tabela para outra. Por que aqui não mostrou nada? Porque eu estou usando a mesma versão da CBHPM. Se eu tivesse uma versão diferente aqui da CBHPM 2010 para 2020, já vou mostrar, tem como você visualizar quais códigos que mudaram de porte. Às vezes ele sai de 4 para 2, vai de 1 para 0, vai de 0 para 3 e assim por diante. Você consegue fazer o filtro de todos. Como é que eu limpo essa tela para fazer uma nova análise? Você só clicar aqui, ó. Você clica nessa lixeirazinha, tá? Que automaticamente limpou e já ficou vermelhinho. Aí vou voltar lá para minha tela, já voltou para geral, tá? Tá geral, mas eu quero limpar aqui. Agora eu vou fazer uma negociação com tabelas diferentes, tá? Eu vou usar aqui tabelas diferentes e vou um pouco mais além. Eu vou usar 3 condições na minha negociação. Eu vou aqui da CBHPM 2014, vou usar aqui a 2014, tá? Eu quero fazer uma negociação apenas do capítulo 1 e do capítulo 2, e o capítulo 3 e 4 eu posso deixar de forma geral, beleza? Como é que eu faço isso? Venho aqui em capítulo, venho aqui, faço a seleção do capítulo 1, já aplicou minhas regras. A faixa inicial do capítulo 1 começa no 10, 10, 10, 12 e vai até o 10, 10, 10, 61, 70. Onde que eu visualizo isso? Ó? Aqui, ó. Tá? Você consegue fazer essa análise aqui, ó. Então foi até o 10, 10, 61, 70. Aqui você consegue fazer essa análise também. E vou aplicar o meu porte. Eu estou aqui, vou aplicar um porte de... Deixa eu colocar aqui... Deixa eu ver se ele aceita. De 6%. Minha UCO de 2%. O filme de 21,57%. E meu porte anestésico de 5%. Beleza? Então, a minha leitura para esses códigos do capítulo 1, ele vai fazer essa negociação. Agora, no capítulo 2, no meu contrato, eu tenho uma outra negociação diferente. Tá bom? Então, aqui ele iniciou no 20, 10, 10, 15 e vai até o 20, 24, 2, 62. Então, aqui no meu capítulo 2, eu estou com uma outra negociação. Eu estou com a negociação que ela é menos 9%,
menos 3% de... Não, deixo 3% positivo de UCO. O filme, deixar aqui. Eu coloquei filme aqui, pessoal, mas assim, é só para nível de... Não tem filme, tá? Na questão do capítulo 1, só coloquei assim de uma forma geral para aplicar e entender. Mas existe várias regras dentro da CBHPM, tá? Que vocês conseguem visualizar o que que tem filme, o que que tem que auxiliar. E já vou reforçar aqui o que que seria esse valor aqui do auxiliar e valor anestésico também, tá? Aí eu venho aqui e coloco 2% para o poste anestésico e minha negociação vai finalizar com outro parâmetro. Eu coloquei geral, geral, tá? Estou colocando aqui geral, geral e vou deixar sem aplicado sem nada, tá? Então vou deixar ela linear mesmo. Então aqui eu estou aplicando 3 modelos de negociação utilizando a 2014 com o poste 2014, beleza? Antes de incluir, o que que seria esse valor aqui? Tá? Voltando um pouquinho, só para ficar mais claro. Esse valor é a soma total do procedimento, caso ele tenha auxiliar, porte anestésico, UCO, filme e porte. Mas quando eu encaminho essa análise, só estou encaminhando do porte, da UCO e do filme. Aqui é mais para nível de conhecimento, que em outro vídeo você vai entender um pouco melhor a utilização dos valores dos auxiliares e do porte anestésico também, tá? Do valor do anestesista. Beleza? Mas aqui eu consigo aplicar para nível de conhecimento. Então aqui eu estou iniciando minha negociação com a 2014, com o poste 2014, eu cliquei aqui em análise 1, ele automaticamente está fazendo todos esses cálculos, beleza? Ele está fazendo todos os cálculos aqui vinculados à CBHPM 2014 com poste 2014, com esses parâmetros aqui que eu incluí. Ele já foi lá 2014 com poste 2014, só que eu estou fazendo alterações. Sei lá, o meu prestador de serviço ele está exigindo ir para CBHPM 2018. Claro, vou colocar aqui o porte só para seguir mesmo, o porte da 2018. E ele quer percentuais diferentes. Ele quer a tabela 2018 com 7%, a UCO com 8%. Filme não vai contar, mas eu vou colocar aqui 23%. Poste anestésico, colocar aqui somente para basear mesmo, fechar essa telinha. No capítulo 1, ele quer esses parâmetros. Já no capítulo 2, ele aceitou diminuir. Então, eu consigo fazer essa alteração e colocando, sei lá, vou colocar aqui menos 3%, 4% de UCO, 21,59, colocando por acaso aqui, qualquer número. E poste anestésico, vou colocar aqui 6%. E nos demais, geral mesmo, linear. Tá? Lembrando que a regra do arquivo, ele vai lendo as colunas. Tá? Se ele não achar aqui, ó, ele pula para cá. Se ele não achar aqui, ele vai jogar tudo para cá. E lembrando, eu tenho 12 possibilidades diferentes. Por que 12? Que às vezes você quer fazer uma seleção ó, somente de um subgrupo. Você quer fazer uma negociação só de um subgrupo específico. Sei lá, do 2.0101. Somente isso. Aí você consegue fazer a negociação dele, que ele vai buscar somente esse grupo, tá? Mas aqui eu vou deixar geral, geral. Eu não vou prolongar com outros demonstrativos nesse vídeo, porque senão vai ficar um pouco extenso. Mas assim, faça os testes depois de todas as simulações ou qualquer dúvida pode mandar mensagem tirando essas dúvidas aqui relacionadas a essa parte da tabela. Então aqui eu estou fazendo a seleção, estou mudando a minha tabela com meus percentuais e a análise 1 já está ativa e agora estou indo aqui para análise 2. Então, automaticamente, eu incluo, faço a seleção aqui desse botãozinho e ele está jogando todas essas informações com as minhas novas faixas de negociação com uma tabela diferente. Fiz uma seleção de uma tabela para outra agora. Estou comparando tabelas distintas. Tá? Então, estou comparando a 2014 com a tabela da CBHPM 2018. Beleza? Então ele já está mostrando aqui, ó, tabelas distintas e mostrando também que já teve uma alteração. Lá com aqueles meus percentuais, ele gerou R$ 80,98 na 2014. Já na 2018, com aqueles percentuais, já me gerou um aumento de 38% com valor de R$ 111,96 somente nessa tabela aqui, com esse código, tá? Que eu estou fazendo essa análise só do código de consulta. Mas aqui você consegue visualizar todos os códigos que tiveram aumento,
beleza? Todos, sejam aquele que tem Uco, seja aquele que tem poste, seja aquele que tem filme, beleza? E aqui no final, ele está mostrando o meu impacto, que eu tive um aumento de 84,69. Tá? Então eu consigo identificar aqueles que tiveram aumento e aqueles que tiveram redução. Mesmo com tabela diferente e com os percentuais diferentes, teve alguns que teve redução, só foi um código aqui, ó. Então ele teve uma redução na UCO. Ele aumentou aqui no poste, mas teve uma redução na UCO, tá? Nesse código 40103390. Aí eu tiro aqui. Se eu quiser aplicar frequência, eu consigo aplicar a frequência também. Lembram, né? Que eu consigo correlacionar para saber o impacto. Vou fazer novamente aqui rapidinho, ó. Um PROC-V. Lá daqui da minha tabela com aquela aba de teste que eu estou disponibilizando. Então, rapidinho, estou fazendo aqui o PROC-V, ó, para ver o impacto. Automaticamente, já vou tirar aquele zero também. Eu só estou aplicando essa forma, mas se você quiser selecionar todo mundo que está com erro e deixar zerado ou colocar com zero manual também, você fica à vontade. Beleza? Que eu só estou aplicando aqui a fórmula. Então, na minha negociação, da 2014 para 2018, com aqueles parâmetros, aplicando a frequência dos códigos que eu identifiquei, tá? Eu tive aqui um custo de 103 mil na primeira análise e na outra 2018 eu tive 180 mil. Então eu tive um impacto de 85 mil e aumentou 82%. Ah, eu quero utilizar somente a marcação dos eventos que tiveram frequência. Consigo também, ó. Então eu tive um impacto média em percentual de 68,70, mas os 82 aqui, ó, continua a mesma coisa. Por que que continua a mesma coisa? Porque aqui só está aplicando e está lendo o que tem frequência aplicada, tá? Mas eu vou desmarcar. Ah, eu consigo fazer uma análise somente do subgrupo 1.01.01? Consigo também, ó. E saber a média? Eu vou filtrar somente ele, ó. Filtrei só ele. Então aqui, eu só estou fazendo uma análise agora dos meus percentuais, desconsiderando tudo, da 2014 para 2018, somente desse grupo. Então aqui, ó, se você selecionar, vai mostrar aqui o 64,54 de média, tá? Então mostra aqui o quanto que aumentou de uma tabela para outra. Então, essa questão do filtro fica a seu critério, conforme a sua análise. Beleza? E vamos lá para a última coluna agora, que é a coluna que anteriormente eu falei, que não tive visualização porque era a mesma tabela. Mas da 2014 para 2018, eu tive alteração de 202 códigos. Como que eu sei isso? Ó? Eu clico aqui, mudou de porte. Então, de uma tabela, o valor do porte era esse e foi para esse e teve aumento. Tá? Ele era um porte anestésio 4 e foi para 5. Aqui, de 3 foi para 5, de 5 foi para 6, de 5 foi para 6 e assim por diante. Aqui ele não existia porte anestésico e na outra já foi incluso o porte anestésico para ele, tá? Então aqui você consegue fazer essa visualização, que é bem legal você ter esse panorama, beleza? Então eu vou fazer a seleção aqui novamente, vou voltar e caso você queira fazer uma impressão dessa sua análise, existe uma aba aqui, ó, chamada Reajuste por CAP, Grupo e Sub, que é capítulo, grupo e subgrupo. Aqui, até o momento da gravação desse vídeo, 31 de maio de 2024. Então, ele está buscando a média dos percentuais de tudo que foi feito no capítulo 1, no capítulo 2, no 3 não teve impacto, e no 4. Tá? E ele já automaticamente já faz uma soma aqui, se teve a soma da frequência, tá? Ele faz uma soma também. Ele faz aqui uma análise por grupo, e se eu quiser clicar aqui embaixo, ele vai para baixo, e faz uma análise por subgrupo. Se eu quiser imprimir um espelhozinho, basta clicar em PDF que automaticamente ele vai publicar e vai gerar uma imagem para você em PDF, beleza? Desse impacto aqui de percentual para você. Então aqui é um espelhozinho, tá? Caso você queira fazer essa utilização desse espelho, tá bom? Então fica na base reajuste por capítulo. Voltando lá na análise da CBHPM, ela tá verde porque ela tá ativa, mas eu posso clicar aqui, ó, na lixeirazinha e voltar para minha análise geral, mas aqui continua ativa porque eu não limpei minha base. Eu volto lá e limpo minha base, eu quero fazer uma nova negociação.
Beleza? Então aqui ela zerou. E assim, esse mundo de CBHPM existe trilhões de regras. Várias regras mesmo. Então, vai depender muito da sua análise. Então, quando você for utilizar esse arquivo, você tem que pensar com calma como que você vai aplicar a sua teoria na prática. Porque existe várias possibilidades, várias mesmo. Mas não esqueçam da regra aqui de negócio, sempre da esquerda para a direita, porque existe várias possibilidades. Ah, eu quero aplicar de uma forma geral e depois eu só realizo os filtros, sinta-se à vontade também. Ah, eu posso fazer os filtros aqui e já gerar automaticamente, mandar somente o que está filtrado? Pode também. Tá? Ah, eu posso gerar tudo e lá na base de análise fazer os filtros somente do que eu quero? Pode também. Beleza? Então, eu espero que esse arquivo ele sirva de utilização e economize horas de trabalho. Ah, eu quero fazer uma visualização de um capítulo específico somente como simulação, mas não vou usar como negociação ainda. Pode. Então, assim, vai variar muito da sua utilização do dia a dia, tá? Então é isso. Fica aqui meu agradecimento nesse vídeo. Tranquilo? Então, um forte abraço.